Buscar a Deus com intensidade, o tema neste vídeo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus abençoe muito sua vida e que este dia todo seja em louvor a Deus e que possamos buscar mais e mais ao nosso grande e eterno Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Quem busca a Deus encontrará a Deus. Ele se revela àqueles que o procuram de todo o coração. Buscar a Deus é um ato de fé, confiando que Ele nos ama e vai nos responder. Vamos na contramão do mundo, enquanto as pessoas querem fugir de Deus. Vamos nós caminhar na presença de Deus. Muitas vezes, por causa da nossa natureza, assim como Adão quando pecou, queremos nos esconder. Será que fugir de Deus é a solução? Quando criança a gente fazia arte, desobedecia a mãe, e quando o pai chegava a gente se escondia, né? Para não apanhar. E da mesma forma, quantas vezes desobedecemos a Deus? Pois no fundo, sabemos que quando pecamos, depois vem o arrependimento e tememos a correção de Deus. Davi, depois de esconder seus pecados, ele entende o quanto isso foi prejudicial para ele. E todo esse tempo longe de Deus, ele diz: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos. Exatamente isso que acontece com aqueles que estão longe de Deus. Quando um filho desobedece o pai, sabe lá no fundo que terá consequências. Aquele pai que verdadeiramente ama seu filho vai corrigi-lo. Assim também é Deus, Ele nos corrige. A gente vai sofrer as consequências dos pecados que cometemos. E a correção será diretamente proporcional à intensidade de nosso pecado. Deus perdoa, pois Ele é rico em misericórdia. Somos perdoados. Mas isso não significa que seremos livres do castigo. Portanto, pense bem, quando vier o desejo de pecar, saiba que depois terá de enfrentar as consequências. Davi foi perdoado, mas não se livrou das consequências de seus pecados. Não adianta querer fugir. A melhor solução é estar perto de Deus. Buscar a Deus com intensidade, ter intimidade com Deus. Aquela oração sincera, ter tempo de qualidade na presença do Senhor. Deixar a preguiça de lado, dobrar os joelhos de forma reverente, com sinceridade de coração. Isso é o que importa na vida. Adorar a Deus, buscar a Deus, estar na presença do Senhor. Qual pai que ama seu filho não goste do filho ali presente? Esse é o desejo do pai, que o filho esteja sempre com ele. Pois perto do pai o filho é protegido. Quando criança eu saía com meu pai, às vezes, num lugar de muito movimento, meu pai segurava forte minha mão, porque ele sabia que eu precisava dele. E se ele soltasse a minha mão, eu poderia se perder na multidão. Sabe, falta muitas vezes, a maioria das vezes, a vontade de ler a palavra de Deus, a vontade de orar. Quando oramos, muitas vezes, a oração é superficial, repetitiva, rápida, porque a gente quer ir para o futebol com os amigos, assistir um filme. A gente tem tempo para tudo, menos tempo para as coisas de Deus. Nós falhamos muito. Durante a semana, ao invés de irmos para a reunião de oração, a gente começa a criar desculpa para ficar em casa vendo TV. Temos tanto tempo para as atrações do mundo, aí se percebe que a gente não tem prazer na presença de Deus, como a gente fala. A gente canta na igreja: meu prazer maior é estar em tua presença. Aí eu pergunto, para você e para mim também, será mesmo que meu prazer é estar na presença do Senhor Deus? Porque a grande parte do tempo, a gente não quer estar com o Senhor. Porque estamos ocupados demais com os afazeres ou até cometendo pecados que Deus abomina. Não somos super crentes como muitos pensam que somos, como nós pensamos que somos. Meus amados, meus queridos irmãos, precisamos identificar a raiz do problema.
porque ficamos tão longe de Deus. O que está me afastando de Deus? Precisamos voltar àquele tempo que tínhamos prazer em estar com Deus. O culto doméstico em família, junto com os amigos, estávamos sempre falando das coisas de Deus, sempre entoando cânticos espirituais. Havia aquela vontade de falar de Deus, de pregar a palavra, de buscar a Deus de todo o coração. Quando se busca a Deus de verdade, aquela alegria intensa brota no nosso coração. Uma alegria inexplicável. Vamos buscar a presença de Deus? Porque buscar a Deus, estar com Deus, é a melhor coisa desta vida. Estar em comunhão com o Senhor, desfrutar da sua presença gloriosa. Isso não tem preço. É muito bom. Não se esconda de Deus. Confesse seus pecados. Não viva mais distante. O filho pródigo, longe de casa, percebeu, caiu em si, que nada neste mundo é melhor do que estar na presença do Pai. Não somos perfeitos. Sim, erramos. Pecamos de várias formas. Mas podemos ser melhores estando com o Pai. Porque Ele cuida, porque Ele te ama e junto dele você não cairá. Perto dele você tem proteção total contra o mal. Daniel na cova dos leões ferozes e famintos, nenhum mal aconteceu com ele, porque Deus estava presente. Os amigos de Daniel na fornalha ardente, nem um fio de cabelo queimado, porque Deus estava ali. Precisamos de Deus. Sem Deus nada tem valor e sentido. O pecado é enganoso, nos promete vida, mas mata. O pecado parece doce, mas é amargo. Um veneno mortífero. Buscar a Deus, estar com Deus é a melhor opção. Oh, meu irmão, minha irmã, busque a Deus com intensidade e com tempo de qualidade, para que brotem muito mais desejos puros e justos em seu coração. Quanto mais na presença de Deus, melhores seremos. Quanto mais na presença de Deus, mais testemunhos fiéis do quanto Deus faz, daremos aos nossos amigos, filhos, irmãos e na sociedade que vivemos. Ter tempo de qualidade na presença do Altíssimo, essa comunhão íntima e verdadeira com Deus, é que nos fará assim como Paulo, mesmo nas prisões, nas horas mais difíceis da vida. E aí a gente não vai ter medo, porque Deus está presente. E quando Deus está presente, pode vir a tempestade, pode vir perseguição, pode vir o que for, a gente vai ser forte, porque Deus está presente na nossa vida e luta por nós. Muitas vezes eu me pergunto, por que somos assim tão fracos? Cedemos tão facilmente ao pecado. Sabe por quê? Falta comunhão com Deus. Ao invés de buscar a Deus, preferimos fugir de Deus. Não temos prazer numa reunião de oração. Não temos prazer na leitura da Bíblia. Mas temos enorme prazer em ver o nosso time de futebol jogando. Vibramos, com o nosso time. Mas somos tímidos quando estamos louvando. Não há júbilo. Falta alegria muitas vezes quando vamos à igreja. Enquanto se pode achar, enquanto Deus está disponível, busquemos ao Senhor. Mas com sinceridade, com singeleza de coração. Se quebrantar na presença de Deus, com amor, com reverência. Assim, Deus ouvirá nossas orações, sarará a nossa terra, nos transformando e vai ser presença constante em nossas vidas, nos protegendo, nos livrando, nos guiando até a pátria celestial, onde é o nosso lar. Um maravilhoso dia para você e sua família, e sempre na presença gloriosa de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Obrigado pela companhia. Fica com Deus. Tchau, tchau.